Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Flamengo vence o Inter de novo e consegue uma classificação imponente nas oitavas de final da Libertadores. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR na manhã desta quinta-feira para falar da classificação do Flamengo com outra vitória, 2-0 no Beira-Rio, em cima do Internacional. O Flamengo avançando para as quartas de final da Libertadores. O Inter vai ter que focar no Campeonato Brasileiro e tentar uma vaga via Brasileirão para a Libertadores do ano que vem. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também tem um link para você baixar o app do Flash Score, que é o app que eu uso aqui no canal do VSR para estatística, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nada nem para baixar nem para usar, só vir no primeiro comentário, clicar no link, fazer o download e começar a usar. Vou usar coisas aqui do Flash Score nesse vídeo e você vai ver como ele te ajuda ao acompanhar futebol. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de quinta-feira para falar de uma grande vitória do Flamengo. O Flamengo foi ao Beira-Rio, é o segundo jogo seguido no Beira-Rio, havia vencido o Internacional por 3-1 no último domingo e ontem, quarta-feira, ganhou de novo por 2-0 e assim fechou as oitavas de final da Libertadores com um 3-0 no agregado. Tinha vencido o Inter por 1-0 no Maracanã e ontem venceu por 2-0 no Beira-Rio. O Internacional, o jogo começou 20 minutos atrasado, porque algum gênio lá no Internacional apertou o botão errado e soltou 1 milhão de toneladas, sei lá, muitos papéis laminados ali, um papel prateado no campo de jogo, mas muito mesmo, uma coisa inacreditável. E aí isso estava atrapalhando o jogo, né? Porque o papel estava grudando na bola, estava atrapalhando, era muito papel. E aí algum gênio apertou esse botão, porque segundo as informações de quem estava lá no Beira-Rio, esse papel seria disparado caso o Inter se classificasse. E aí colocaram antes do jogo, na entrada do time, naquela festa pré-jogo, que aliás foi uma festa muito bonita da torcida do Inter. E aí o jogo teve que ser atrasado durante 20 minutos para tirar esse papel, que ele estava impactando no jogo. E essa demora aumentou ainda mais a expectativa, mas quando a bola rolou, depois de 10 minutos iniciais em que o jogo ficou um bate-rebate imenso ali, o Flamengo passou a controlar o jogo, depois dos 10 minutos, e aí quando o Flamengo passou a controlar o jogo, não houve disputa, na verdade, né? Se você somar os dois jogos, o quão melhor o Flamengo foi do que o Inter no primeiro tempo no Maracanã. Aí depois no segundo tempo em que o Flamengo caiu muito de desempenho, mas mesmo assim o Inter praticamente não teve chance, apesar de ter tido um pouco mais a bola em relação ao primeiro tempo, apesar de ter colocado ali uma forma de ocupar o campo de ataque, mas afastado do gol do Rossi, o Inter na prática não teve nenhuma chance de gol no Maracanã. No Maracanã, o Flamengo, o Internacional não teve nenhuma oportunidade de fazer gol. E ontem, no Beira-Rio, o Inter foi ter a única chance real de gol dele no confronto inteiro, nos 180 minutos, aos 37 minutos do segundo tempo. Depois de uma jogada depois de uma tentativa de saída do Flamengo, o passe acabou saindo errado ali na meia esquerda. O Inter atacou pelo lado direito, o Aguirre cruzou. O Borré e o Ener Valencia chegaram inteiros na bola, chegaram livres na bola, mas o Borré não conseguiu nem finalizar. A bola bateu na perna direita, depois bateu no joelho e acabou indo na trave ainda. Foi a única chance de gol do Inter no confronto, nos 180 minutos. E isso aos 37 do segundo tempo do segundo jogo. Isso mostra muito bem como o Flamengo foi superior e como o Flamengo foi imponente, como eu escrevi na thumb, como o Flamengo foi imponente nesse duelo. O Flamengo não esteve arriscado a perder a vaga em nenhum momento.
E isso mostra um crescimento do time do Flamengo, que tinha feito uma primeira fase da Libertadores horrível, muito ruim, muito ruim. A primeira fase da Libertadores do Flamengo foi algo abaixo da crítica. Tanto é que o Flamengo não vai jogar, não vai decidir em casa nenhum dos confrontos do mata-mata, nem contra o Estudiantes nas quartas de final, e não vai decidir em casa nem contra Racing ou Vélez, caso o Flamengo passe pelo Estudiantes. Também não vai decidir em casa, porque a Libertadores do Flamengo, a fase de grupos era horrível, muito ruim, muito ruim. O Flamengo correu riscos reais de não se classificar, mas nas oitavas de final o Flamengo mostrou um pouco do seu poderio, e o jogo do Beira-Rio é um jogo em que você olha o que o Flamengo pretende como time e você vê dentro do campo o Flamengo conseguir produzir tudo que ele pretende. Mas foi só 2-0. É aquilo que a gente fala, né? O Flamengo teve possibilidade de fazer muito mais. Quer ver? Vamos aqui às estatísticas do jogo, que eu pego lá no app do Flash Score, que você baixa de graça no primeiro comentário. Tá aqui. Posse de bola 55-45 pro Flamengo. Finalizações totais 14-8 pro Flamengo. Finalizações no alvo 5-1 do Flamengo pro Flamengo. Chances claras, as chances que o Flash Score entende como sendo grandes possibilidades de gol. 5 pro Flamengo, 5 e 1 pro Internacional. Das 5, o Flamengo meteu 2 na rede, mas o Flamengo teve 5 grandes chances na avaliação do Flash Score. 3-1 Flamengo nos escanteios, e o Flamengo acertou bem mais passes, 82-78%. Então, se você pega aqui pelas estatísticas, é um jogo em que o Flamengo teve possibilidades reais de fazer um 3-0, eventualmente um 4-0. Das 5 chances claras que teve, meteu 2 na rede, um aproveitamento de 40%, né? Que é uma taxa de conversão boa, não é uma taxa de conversão ruim, não. Mas no todo da partida foi uma grande atuação do Flamengo. De novo, os 2 zagueiros soberanos em relação ao Ricardo Matias, em relação aos outros jogadores do Inter. O Plata fazendo um grande jogo pelo lado direito. Esse papel que o Plata tem feito de, no momento defensivo, ser um leão na marcação, que o Plata ajudou o Varela, que o Plata roubou de bola na defesa, foi uma enormidade no jogo. E quando tem a bola, o Plata tem jogado de forma muito inteligente, né? Ou ele ataca o corredor para ter junção ali com o apoio do Varela, ou o apoio de um dos volantes eventualmente, que às vezes o Jorginho cai por aí, ou ele sai da ponta, afunila para buscar aproximação, buscar entendimento com o Arrascaeta, com o Bruno Henrique. Então, assim, um grande jogo do Plata, mais um. E aí a gente tem que falar da dupla de volantes do Flamengo. O Jorginho eu já tenho falado muito e tem jogado muito bem, a gente já falou aqui algumas vezes do Jorginho. E aí a gente acaba falando no Saul, que para mim foi o melhor em campo ontem. Que o Saul jogou ontem e, curiosamente ou surpreendentemente, já dando uma diferença grande na parte física. O Saul deu uns 3 ou 4 botes que ele sai da posição dele no meio campo para ir caçar no campo de ataque do Flamengo e tendo sucesso, ou roubando a bola ou atrasando demais a progressão do time do Inter. Foi um grande jogo. E na posse de bola fez uma distribuição e desafogou o Jorginho durante muito tempo. O Inter teve um trabalho ali de bloquear ou de tentar bloquear o Jorginho. E essa tarefa foi dificultada pelas vezes que o Saul desafogou. Falei no vídeo que eu trouxe aqui do Saul que o Saul tinha uma capacidade grande de fazer diferença. Ficava uma dúvida sobre a questão física dele, né? Porque o Saul nas últimas temporadas, e não tá nem falando do fato dele vir de férias e vir de muito tempo sem jogar, né? Ele não estava em atividade, mas principalmente porque ele nos últimos anos ele tem tido minutos controlados ali, né? Minutos abaixo, raramente passando dos 2.000 minutos por temporada. E aí isso era uma preocupação para um calendário como o brasileiro.
mas a entrega física do Saúl também, rapidamente entrando em forma, e na qualidade, como eu disse lá no vídeo de apresentação, tem muita qualidade para jogar e pode jogar em várias funções no meio campo, né? Pode jogar de primeiro homem, eventualmente, pode jogar de segundo homem, como ele tem jogado, com o Jorginho mais de primeiro homem. O Jorginho ontem afundou bastante entre a linha dos zagueiros para ajudar na saída de bola. E o Saúl ontem, para mim, fez um partidaço. Para mim, ontem o Saúl foi o melhor em campo. Então, o Felipe Luiz, na entrevista coletiva, ele elogiou demais a atuação do Flamengo. Ele disse ali que era ele quis dizer que era uma partida muito próxima da ideal. Ele falou muito do jogo muito bom em todas as fases do jogo. E foi exatamente isso. O Flamengo foi superior ao Inter nesse duelo, nesse confronto, em todos os níveis de jogo. Em todos os níveis. Em todos os aspectos do jogo. Nível técnico. Os jogadores do Flamengo jogaram melhor do que os jogadores do Inter. Né? O Alan Patrick, e aí eu tô vendo muita gente cornetando, e até torcedor do próprio Inter cornetando, o Alan Patrick esteve sumido no confronto. Ele apareceu no segundo tempo do jogo do Maracanã. Primeiro tempo sumido, ontem sumido. Muita gente criticando o fato do Alan Patrick não fazer diferença em jogos decisivos, em jogos grandes. E foi exatamente o que aconteceu. O Wesley é uma partida muito, muito abaixo. O Wesley praticamente não fez nada de construtivo. O Wesley perdeu praticamente todos os duelos. O Wesley apareceu mais com faltas duras. Aliás, o Internacional estava ali com a corda esticada no quesito ali de entradas duras, né? Talvez achando que conseguisse diminuir a distância do Flamengo pro Inter a partir ali de um jogo físico, de um jogo muito de contato. O Inter fez muitas faltas, algumas faltas duras. O Wesley se destacou mais fazendo falta do que jogando. O Tabata, praticamente impacto zero. O Bernabé, como caiu o Bernabé, né? O Bernabé teve uma queda de desempenho, assim, assustadora. Tá jogando nada. Então, assim, o Flamengo foi melhor que o Inter no aspecto técnico, no aspecto tático. A execução do que o Flamengo queria fazer e do que o Inter queria fazer é um abismo. No aspecto anímico, também. No aspecto físico, Flamengo, mesmo tendo a queda de desempenho do Maracanã, no todo, o Flamengo se portou melhor fisicamente. Então, o Flamengo foi superior ao Inter em qualquer item de avaliação. Fez o primeiro gol ali no meio do primeiro tempo, depois de uma jogada que é construída da direita, passando pelo meio para a esquerda, sobra no Lino, o Bruno Henrique conecta com o Lino corta para dentro, bate, é um chute com efeito, mas um chute que um goleiro como o Rocher tem que defender tranquilo. A bola quicou na frente do Rocher, ele bateu roupa, sobrou pro Plata, o Plata de cabeça acionou o Arrascaeta fez 1-0. E aí o jogo ficou nesse 1-0, o Flamengo tendo algumas chances, o Inter tentando chegar, não conseguindo, não passando por esse bloqueio do Flamengo, né? O Alexandro começou devagar, depois cresceu muito defensivamente. O Varela fez um grande jogo, né? Defensivamente e também nas vezes que foi à frente. Então o Inter não conseguia chegar. Aí teve essa chance aos 37 do segundo tempo. E aí quando o Flamengo tomou a bola na trave, o Flamengo falou, vamos sair para matar. As substituições fizeram diferença. Veio o Pedro do banco. Veio também o Luiz Araújo, e aí depois no escanteio, depois que a bola foi para a área, voltou, o Luiz Araújo construiu ali um espaço de separação para fazer o cruzamento por baixo, a bola aí procurando o segundo pau, aquela bola rasteira, no meio do caminho o Léo Pereira desviou, acabou a assistência indo para o Léo Pereira e o Pedro fez o gol no segundo pau, 2-0, e aí estava morto o confronto. Então, o Felipe Luiz, que na entrevista coletiva elogiou demais a atuação do Flamengo, né? Felipe Luiz foi muito elogioso em relação ao Flamengo e de forma correta, porque o Flamengo jogou muito bem realmente dentro do seu plano de jogo. Podemos dizer que nas oitavas de final o Flamengo estreou na Libertadores, né? Com uma
classificação imponente em relação ao Inter. Na entrevista coletiva, o Felipe Luiz pediu para não compararem o Flamengo de agora com o Flamengo de 2019 e muito menos compararem ele, Felipe Luiz, com o Jorge Jesus, no que ele está muito certo nas duas coisas, né? São coisas separadas, a história do Flamengo de 2019 está escrita, o Jorge Jesus é um técnico muito experiente, muito vitorioso, o Felipe Luiz está no começo de carreira, então vamos separar. Já ontem numa pergunta lá falaram, não, porque o Flamengo pode repetir o que fez o 19, ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Libertadores e ganhar Brasileiro. E aí o Felipe Luiz, gente, calma, vamos acalmar. Faltam 5 jogos, faltam 4 jogos para chegar numa final de Libertadores, ou seja, 5 jogos. Se o Flamengo quer ser campeão da Libertadores, ainda tem 5 jogos pela frente. O Campeonato Brasileiro tem um turno inteiro. Apesar do primeiro turno já ter terminado e já ter sido jogada a segunda rodada do retorno, o Flamengo tem um jogo atrasado. Então, para o Flamengo ainda faltam 19 rodadas. Então, o Felipe Luiz está certo em trazer esse pé no chão, em buscar descolar essa questão do Flamengo de 2019, que tem suas glórias já fechadas, e esse time ainda tem muita coisa pela frente na temporada. Flamengo, claramente, para mim, em evolução, né? Se você pega no pós-Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo vai crescendo o seu nível de desempenho, né? Jogando partidas melhores. E ontem, para quem diz que eu só reclamo contra o Flamengo, que eu sou... Não, ontem não há questionamento com relação aos dois tempos, né? O Flamengo jogou muito bem no primeiro, e, quer dizer, depois daqueles 10 minutos, o Flamengo jogou muito bem. Então jogou 35 minutos de um futebol muito bom no primeiro tempo e manteve esse futebol por meia hora no segundo. Aí deu uma baixada ali já na reta final, quando precisou esticou a corda, fez 2-0. Então a partida ontem do Flamengo foi de fato muito boa. O que vem pela frente? O que vem pela frente agora, Estudiantes de La Plata, né? O Estudiantes empatou ontem também 0-0 com o Cerro, tinha vencido no Paraguai por 1-0, então o Flamengo vai enfrentar o Estudiantes, decide na Argentina, né? Porque a campanha do Flamengo, o Flamengo decide fora de casa em todo o mata-mata da Libertadores, então o Flamengo não jogará nenhum jogo da volta no Maracanã, isso daí já ficou assim. E a previsão de data é daqui a um mês. Estou gravando esse vídeo dia 21/8. As quartas de final serão dia 17 e 24 de setembro. Até lá tem Copa do Brasil. O Flamengo já está fora, então vai ter tempo para descansar. E vai ter também data FIFA. Então, daqui a um mês, pouquinho menos de um mês, tem as quartas de final. A tendência é com os jogadores melhores condicionados, porque vão ter aí 3 semanas de descanso. Se considerar a data FIFA e as 2 semanas da Copa do Brasil, o Flamengo vai ter 3 semanas aí com tempo para treinar. Considerando preparação, quem está machucado vai voltar, ou quem está desgastado vai ter chance de se recuperar. Considerando treino, Felipe Luiz vai ter condição de treinar uma semana completa, coisa que há um tempão, desde o Mundial, o Felipe não tem. Então, considerando tudo isso, a tendência é a gente ver um Flamengo evoluindo até daqui a um mês para enfrentar os Estudiantes, mas até lá a gente fala sobre isso. Quero te ouvir, o que você achou, o que você pensou dessa classificação do Flamengo? Só vir no comentário aqui, deixar os seus comentários, deixa aí pra gente trocar uma ideia e vem no primeiro comentário fixado para baixar o app do Flash Score, totalmente de graça, você não paga nada nem para baixar nem para usar, só fazer o download e começar a se divertir no aplicativo. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.